Minha gente querida, que todos sejam muito bem-vindos, com muito amor, com muita paz, com muita alegria, para a gente começar as nossas leituras, nossos estudos de hoje. E começamos pelo livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Confie. Confiança é sempre atitude positiva, quando se conhece o valor daquilo ou daquele em quem se confia. Quando confiamos no bem ou em Deus, abrimos um campo de receptividade positiva na própria alma. Quando se ora, externando sentimento de humildade e fé, o coração facilmente assimila vibrações luminosas de entidades angélicas. Aprenda a confiar. Quem trabalha e espera o melhor, recebe sempre o melhor. Nosso Pai é Deus e Deus é todo bondade. Uma linda mensagem, né? Confiar em Deus, confiar no bem, confiar em nós mesmos. Na medida que a gente trabalha e espera o melhor, recebe sempre o melhor. Então podemos confiar no nosso trabalho, na nossa oração. E vamos então para o Livro dos Espíritos. E a pergunta de Kardec sobre a reencarnação, sobre a união da alma e do corpo, é se, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda a uma determinação anterior. Que a gente vinha falando sobre quando o espírito reencarna e morre logo em seguida, quando a encarnação não vinga, e aí é essa pergunta que ele faz agora, se logo depois ele já é encaminhado para outra encarnação. E isso também é uma prova para o espírito, para ele ter ideia do valor dessa encarnação, dessa existência que ele ia começar. Que às vezes o espírito fica com tanta vontade, com tanta necessidade, sente tanta necessidade de reencarnar, e isso não acontece logo de imediato, e ele começa a ver que não é tão simples assim essa oportunidade. Então vamos para a Gênese. E a gente está falando sobre o papel da ciência na interpretação da Gênese da Bíblia. E vamos em frente. Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou de maneira irrefragável os erros da Gênese mosaica quando tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material das coisas terem se passado como são referidas ali textualmente. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. A fé ortodoxa ficou combalida, porque julgou que tiravam a pedra fundamental.
Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada a afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente meios de observação? No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 são 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 e 2 são 4 e prova? Mas objetam, se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona à falta de base. Das duas, uma: ou a ciência está errada ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer com que seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que possa sobrepor a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente nem inconscientemente, pois do contrário não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a ele, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas dos homens, por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos de cujo prevalecimento tem feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com cujo sacrifício temos de nos resignar, bom ou mau grado nosso, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com um novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, a ciência deveria ser calada, deveria ser obrigada a se calar? Seria tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharão coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiem na verdade. Lançar anátema ao progresso por ser atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Além disso, é trabalho inútil, porque nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar que a ciência avance e que a verdade abre caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, fica claro assim que a ciência trabalha com provas, com fatos, com lógica. Então, a gente e a religião é que tem que se adaptar aos fatos e à lógica. Então, falar que o mundo foi feito em 7 dias, quando a ciência prova que não foi, é totalmente ilógico, né? E assim vamos seguindo nesse capítulo. Vamos então terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Oscar Batista. É do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Tema da morte. A morte real começa em verdade, a fundo,
no esquecimento daqueles que mais amamos no mundo.